Como perder o medo de dirigir? Esse vídeo é para você. Se você ainda nem deu entrada na sua CNH, você vai sair daqui determinada a fazer isso, principalmente determinada que eu sei que a maioria das pessoas que tem medo de dirigir são mulheres. É algo que a ciência, que a sociologia deve explicar aí, a psicologia deve explicar, mas geralmente os homens não têm tanto medo assim, né? Parece que é algo que já faz parte deles. Nós mulheres, nós conseguimos criar vários cenários na nossa mente, talvez por isso, de coisas que podem dar errado e acaba que a gente trava na hora de dirigir, né? Então esse vídeo é especialmente para você, mulher, e eu estou aqui no lugar de fala, sou mulher e já passei por isso. Por isso eu vou te falar hoje algumas coisas, algumas verdades, algumas certezas que eu me apeguei para superar esse medo de dirigir. E se você também já tirou seu CNH, já passou lá pelo processo de baliza, de teste de condução, de tudo e foi aprovado, mas ainda assim tá travada, esse vídeo é pra você também. Tudo que eu vou falar aqui vai servir, vai te ajudar e você vai sair daqui, ó, quase que dirigindo já vai sair. Antes do vídeo terminar, você já vai estar lá dentro do carro terminando de me ouvir, se você já tirou a habilitação. Se não, você calma aí, mulher, tu vai ter que dar a entrada primeiro, tá bom? Olá, queridos, eu me chamo Malren Sulamita. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E por aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E pra mim, dirigir tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal. Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo mais autoconhecimento, nós vamos superando os nossos traumas, superando os nossos medos, né, desenvolvendo muitas novas e boas habilidades. Então tá, vamos começar aqui, vamos direto pro assunto do vídeo. Mas antes eu queria te pedir o teu like. Por favor, deixa o teu like. Nós estamos aqui numa meta de chegar aí nos 100 inscritos. O canal tá iniciando, eu tô fazendo o que eu posso, mas eu preciso do apoio de vocês. Então se inscreva se não é inscrito, deixa o teu like para me ajudar. Comenta aqui embaixo se você tá tirando a tua CNH, se você já deu entrada, se você ainda não conseguiu, se você já tirou, já passou e não conseguiu dirigir ainda, ou se você está no processo, né, já reprovou uma vez, está fazendo de novo, como é que vocês estão? Contem aqui nos comentários pra gente ir trocando uma ideia e ouvindo, né, e lendo outras experiências também, que isso vai ajudando a gente a superar os nossos traumas e os nossos medos. Para início de conversa, nós temos uma palavrinha que já foi muito dita aqui. O que é que nos trava na hora de dirigir? Na hora de tirar, até de dar entrada lá na autoescola, né? É o medo. É o medo, a gente tem muito medo. O que é o medo? É essa incerteza, essa insegurança. E se der errado, o que me espera? O que pode acontecer? E se eu não der conta? Ai, você pensa em tanta coisa. Ai, e às vezes até questão financeira. Enfim, a gente pensa em muita coisa quando se trata de medo, né? O medo são certezas que nós temos aqui, convicções que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, que nós vamos alimentando, que os sentimentos, as emoções que vão surgindo a partir disso vai alimentando, né? Essas inseguranças, essas incertezas. E nós precisamos vencer esse medo. Para nós vencermos esse medo, e aqui eu falo de experiência própria, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não tenho nem curso nessa área, somente a minha vivência comigo mesma e esse processo de autoanálise, de autorreflexão e essa busca pelo autoconhecimento, eu vou analisando algumas coisas. Como vencer o medo? Eu percebo que nós conseguimos vencer o medo questionando. Cada vez que nós questionamos os nossos pensamentos, cada vez que nós questionamos essas certezas que nós achamos que são verdades, que estão aqui dentro, nós vamos vencendo isso. Então, se eu acredito que eu não vou conseguir dirigir porque eu sou muito nervosa e eu vou ficar nervosa lá no trânsito, eu preciso questionar isso, mas será mesmo que eu sou nervosa? Por que eu sou nervosa? O que me faz acreditar que eu sou tão nervosa? Qual situação me fez acreditar nisso? Mas naquela situação, será que eu não agi de acordo com o que a situação pedia? Será que outra pessoa agiria diferente? Conforme você vai questionando, você vai entendendo melhor, sabe? Esses pensamentos intrusivos. Eu acho que eu não vou dirigir porque eu não... Por exemplo, quem dirige carro, né? Quem tem carro e quer dirigir o carro. Porque o carro é muito grande, eu não tenho noção de espaço. Mas será que a partir do momento que você entrar no carro
e você começar a se habituar àquele espaço, e você ir a primeira vez, e será que você não vai se adaptar? Será que você não vai realmente conseguir entender o tamanho do carro, começar a ter essa noção de espaço? Será mesmo que isso é tão impossível? Como é que outras pessoas conseguem? O que te faz diferente dessas outras pessoas? Entende? Então você vai questionando essas coisas, e a partir do momento que você vai questionando essas tuas inseguranças, essas tuas incertezas, essas dúvidas, esses pensamentos, vários pensamentos, você vai começando a ter mais clareza de ideias, porque o medo, ele nos cega, né? Ele nos cega, ele nos paralisa, ele deixa tudo embaçado. É como se fosse o óculos que está embaçado e você tem que limpar. E você limpa questionando. Esse processo de superação, ele exige questionamento, ele exige que você encare a realidade que você acha que é a tua realidade e comece a questionar isso. Então a gente precisa questionar essas coisas, tá? Nesse processo de questionamento, a gente precisa ter outras convicções, trazer à tona outras convicções que nós temos. Nós temos as nossas incertezas, nós temos as nossas inseguranças, essas que eu tô falando aqui, né? Medo de ficar muito nervosa, medo do tamanho do carro, eu não vou conseguir estacionar, como é que eu vou... O que eu pensava, eu acho engraçado, como é que eu vou ficar no meio da rua com um monte de carro e ninguém vai bater? Eu ficava assim, como é que eles não se batem? Como é que eles não se chocam? Como é que eu vou saber a velocidade certa para não me bater em outro carro? Sabe, esses pensamentos bem bobos, assim, que vêm na nossa mente e que fazem sentido em algum aspecto, mas que precisam ser questionados. Então eles vão ser rebatidos, esses pensamentos, com verdades que nós já temos convicção que são verdades, que são fatos, coisas que são fatos. Por exemplo, o que eu quero que você se apegue? Eu vou te dizer aqui 4 verdades que eu anotei, que eu me apeguei e eu quero que você se apegue para que você consiga começar esse processo de superação, tá? Para que você consiga começar a dirigir. Primeiro é a necessidade. Eu ficava pensando, tem tudo isso, mas eu preciso dirigir. Por que eu preciso? Eu preciso porque o meu marido trabalha o dia todo, porque nós temos um carro e uma moto, e eu não dirigi a moto até então, mas eu sabia que eu ia conseguir dirigir o carro com mais facilidade. Meu marido pode ficar na moto e eu ficaria no carro, e eu não ia atrapalhar a rotina dele. Eu preciso porque às vezes eu estou num lugar e eu fico esperando horas ali, porque o meu marido não pode me buscar naquele momento. Tô falando de mim, né? No caso, meu marido. No seu caso, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim, sua irmã. Eu preciso, porque não dá pra ficar esperando tanto tempo alguém vir me buscar, eu tenho outros compromissos. Eu preciso porque às vezes eu tenho 4 compromissos no dia, mas eu só consigo ir em 2, porque até eu chegar no outro tem um processo de espera. Eu tenho rinite, meu nariz tá coçando. Então tem esse processo de espera, ou seja, eu me apeguei à verdade, a um fato que é a necessidade. Eu preciso, isso aqui eu preciso, tá? Então se eu preciso, automaticamente a minha mente já entende o que eu posso fazer para conseguir. Outra verdade que eu me apegava, a liberdade que eu ia ter. A liberdade do quê? De ir de um lugar para o outro. Por exemplo, se eu estou na igreja, está tendo uma reunião que o meu marido não está, porque é uma reunião de mulheres. Depois da igreja, eu quero ir lá na minha sogra. Mas para eu ir na minha sogra, eu tenho que esperar o meu marido chegar para me buscar. Se ele não vier logo, não vai dar tempo de eu ir lá na minha sogra. Mas se eu tiver com o carro e eu sei que eu consigo dirigir, daqui eu já saio e já vou. E de lá da minha sogra, eu precisei comprar um absorvente, mulheres. Da minha sogra eu já vou na farmácia. Eu não fiquei esperando ele vir me pegar aqui, depois me pegar aqui pra me levar ali. Não, eu consigo agilizar o meu dia, eu tenho liberdade pra fazer o que eu preciso fazer no dia porque eu dirijo. Me apegava a essa verdade. Eu preciso, eu serei mais livre, a minha rotina será mais ágil, né? Vai ser otimizada se eu dirigir, me apegava a isso. Terceiro, superação. Superação, eu tenho brio, lembra da brio? Não sei se vocês já viram um vídeo do professor Clóvis de Barros, ele falando: você tem brio? Tenha brio.
o fulano de tal, ele escreveu, ele teve o trabalho de escrever, contextualizando, ele escreveu isso, eu só tenho que entender. Como é que eu não vou entender? Eu só tenho que entender, eu sou capaz de entender isso aqui. Eu bebi leite, eu mamei, ele fala, eu bebi leite, eu mamei, eu comi igual todo mundo, então eu tenho capacidade, eu tenho cérebro para entender isso aqui. Ou seja, abriu o orgulho, aquele, não orgulho no mau sentido, né? Mas o orgulho de você sentir dentro de você que você é capaz de fazer aquilo, porque todo mundo faz e você não será capaz. Você tomou leite, foi amamentado igual todo mundo, sabe? Tá no mesmo mundo, tem cabeça, tem cérebro, tem tudo. Então por que não? Você vai ser o único que não vai ter capacidade, não faz sentido. Então aquilo ficava na minha cabeça. Como eu não vou fazer isso? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que superar. Tudo isso aqui eram verdades que eu ia me apegando, certezas da minha realidade, que a minha realidade estava me direcionando, me dizendo que eu precisava daquilo, e eu ia me apegando a isso para ver se eu conseguia finalmente ter a ação de ir lá fazer, porque vocês entendem que a ação ela vem de uma emoção, de um pensamento, né? A gente tem uma certeza, uma convicção e então a gente age. Então se você tem a convicção de que você não vai conseguir dirigir, você trava. Mas se você tem a convicção, a partir de tudo isso que a gente está conversando aqui, que você é capaz, que você pode, que você precisa, aí você vai sair da inércia e finalmente vai agir. O teu pensamento ele te leva a uma ação. Essa é a ideia. E por último, o que eu coloquei? Que eu me apegava a algumas outras verdades. Então a gente falou aqui sobre a necessidade, sobre a liberdade, sobre a superação, o brio. Não sei se é abril ou brio, gente, desculpa se eu errei aí nesse sentido do nosso português. Mas e o último que eu coloquei foi me apegar a algumas verdades. Tudo isso aqui eu já estava me apegando a algumas verdades, mas por último eu escrevi me apegar a algumas verdades que são, e aqui são dicas práticas. O que eu pensava? Se eu dirigir coisas bem bobas mesmo, se eu dirigir devagar, é mais difícil de algo ruim acontecer. Eu ficava pensando, eu vou ter mais liberdade, eu tenho que superar isso. E também, se eu dirigir devagar, é mais difícil algo ruim acontecer. Eu pensando, né? Se eu dirigir a 30, a 40, pra quem tem medo, 40 já é bem rápido. Se eu dirigir a 20, a 30, vai ser mais difícil eu bater em alguém dirigindo tão devagar. Mas se alguém bater em mim, mas eu bater em alguém, é mais difícil. E também se algo acontecer ali, como eu já tô tão devagar, eu paro. Eu ficava pensando. Então não precisa ter medo, é só eu ir mais devagar. De verdade, gente, eu pensava nisso, isso me ajudou muito. Depois o que eu pensava? Se eu dirigir mais na beira da rua, não tem como eu atrapalhar o trânsito, alguém mandar eu sair do meio, eu bater em alguém, porque eu vou estar mais na beira da rua. Isso aqui são coisas que vocês têm que levar pra vida. Se você tá dirigindo devagar, vai pra beira da rua. Vai pra beira da rua, né? Não fica no meio da rua atrapalhando o trânsito. Vai colocando o carro, a moto, mas pra pertinho ali da calçada. Não tão perto também, pelo amor de Deus. Mas sai do meio da rua. Então eu ficava, não vou ficar na beira da rua. Aliás, não vou ficar no meio da rua, não vou atrapalhar o trânsito. Isso é algo que eu posso fazer. Beleza. Daí já vai me tirando daquele medo. Outra coisa, estanquei, parei numa ladeira, que aqui onde eu moro tem muita ladeira, então o nosso monstro é a ladeira. Estanquei, parei em alguma ladeira, paro, desligo o carro, ligo de novo, coloco a primeira e saio. Qualquer coisa, engata a primeira. Eu ficava pensando nisso, qualquer coisa eu engato a primeira e saio. Beleza? Mais uma coisa que foi me ajudando. E por último, o que eu pensava? Qualquer coisa, eu ligo pro meu marido. Ou seja, não consegui sair, deu alguma coisa errada, eu tenho alguém pra ligar, pra ir lá me ajudar. Tipo, não vai ser o fim do mundo. Eu vou ligar pra alguém vai me ajudar e vai resolver. Isso em qualquer situação. Posso ligar pro meu pai, posso ligar pra minha mãe, no seu caso, né? Pra sua irmã, pro seu irmão, pro seu amigo. Alguém vai te ajudar. E se você não puder ligar pra ninguém, pode ter certeza. Principalmente pras mulheres. Vai aparecer ali alguém naquela hora pra te ajudar. Entendeu? Então, são coisas, são verdades que me ajudaram a sair desse lugar de medo, de trauma. Aí eu fiz tudo isso, pensei, questionei, superei o medo, lembrei da minha necessidade, lembrei da agilidade que eu trazia para o meu dia, lembrei de tudo isso, me apeguei a essas verdades bobas, mas que ajudaram muito. E aí o que eu fiz? Comecei a dirigir. Eu entrei no carro e fui. A primeira vez foi complicado, foi difícil, né? Eu já sabia o que fazer.
Se você for para autoescola, você vai saber como começar lá dentro do carro, você vai saber como ligar a moto, você vai saber, porque eles vão te ensinar isso. Eles não te ensinam o trânsito de modo geral, na moto, né, principalmente. No carro, a gente ainda tem aula de direção mesmo no trânsito. Na moto é só no pátio, né, fazendo a baliza lá, aquele percurso. Baliza? Aquele percurso da moto, que tem o 8, que tem os cones. Mas no carro a gente vai pra rua e a gente para no sinal, a gente dá seta e tudo direitinho, né? E aí eles te ensinam. Ou seja, você sabe ligar a moto, você sabe dar o pisca, você sabe colocar a marcha. Tudo isso você aprende na autoescola, lá na autoescola. Então, a partir daí, o que vier depois disso você vai aprender na prática, entende? Eu comecei, o meu marido ia comigo, mas é muito chato, não aconselho. Se for alguém mais paciente, tudo bem, mas geralmente os maridos, eles têm muito medo, eles acham que a gente vai bater, aí eles deixam a gente mais nervosa. Então, o negócio deu certo mesmo quando eu peguei sozinha o carro, que no meu caso foi o carro. Eu peguei o carro, já sabia ligar, já sabia colocar primeiro, já sabia acelerar, já sabia frear, porque eu aprendi isso na autoescola. Por isso que se você tá com medo de começar na autoescola, não tenha medo, lá você vai aprender, né? Lá, o ruim não é você aprender em si, o ruim vai ser depois lá no processo de fazer a prova e tudo mais, a gente fica mais nervoso, mas você é capaz ainda assim. Nessa parte da prova, a gente só tem que controlar mesmo esse nervosismo, mas você sabe as coisas e não se preocupe, uma hora você vai passar e uma hora vai dar certo. Continua, só continua. E aí depois disso, para começar a dirigir mesmo na rua, no dia a dia, é pegando o carro. E até chegar esse processo de pegar o carro, vai lembrando de tudo que a gente conversou aqui, de todos os questionamentos, de todas as certezas que eu disse pra você pensar, entendeu? Então, depois de tudo isso, eu digo, não, agora eu vou. E toda vez, gente, que eu ia pegar o carro, eu tinha que ficar me lembrando se eu posso dirigir mais devagar, qualquer coisa eu coloco a primeira. É tanto que eu sempre achava que pra sair, eu tinha que sair de primeira. E às vezes, quem já dirige sabe, a gente consegue sair de segunda, se você estiver numa ladeira, você consegue sair de terceira. Enfim, se você estiver numa descida, né, mas na minha cabeça era assim, parou o carro, primeira, porque na autoescola você tem que fazer isso, senão você reprova. Mas no dia a dia, nem sempre você vai ter que sempre estar de primeira, sabe? A prática vai te ensinando outras coisas, mas para isso você tem que agir, você tem que se movimentar. A gente já pensou muito, a gente já questionou muito, agora a gente tem que levantar e fazer. Agora você tem que levantar e iniciar o seu processo na autoescola e ir para as aulas. E tirar todas as suas dúvidas. Agora você tem que levantar, pegar o seu carro, pegar a sua moto, ligar e ir embora. Vão falar um monte de coisa. Às vezes a gente passa por situações de pessoas que não acreditam em você. Acredite nas suas convicções, naquilo que você sabe sobre você. Por isso que você tem que refletir, por isso que você tem que pensar e questionar. Gente, então foi esse pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, tudo que eu trouxe aqui. Eu sei que às vezes eu acabo não colocando muito bem as ideias, eu tô tentando melhorar esse processo de deixar tudo bem claro para as pessoas, mas eu quero muito que esse vídeo te ajude, essas verdades, esses questionamentos te ajudem como me ajudou. A partir do momento, mulher, que você pega o seu carro, a sua moto e você dirige, a tua vida muda muito. E algo que eu não falei aqui é sobre o empoderamento, como a gente se sente assim maravilhosa por conseguir fazer as nossas coisas sem depender exclusivamente de alguém. É muito bom ter alguém dirigindo pra gente a todo momento, mas você ir lá e conseguir realizar tudo o que você precisa realizar, assim, não tem preço. E eu espero ter te ajudado mesmo. Eu espero mesmo que você termine esse vídeo convicta, dê entrada lá na tua CNH, comece as tuas aulas. Pode dar errado, mas pode dar muito certo também. Então continua, mesmo que reprove, faz de novo, tá? Eu não vou dizer, gente, vai ser só flores, porque nós temos as nossas emoções. A gente pode ficar nervosa e realmente pode acabar reprovando ali, como aconteceu comigo, mas eu quero te dizer, continue mesmo assim, tá bom? Continua mesmo assim que vai dar certo. Vai dar certo, confia em mim, porque deu certo comigo. Gente, não tem pessoa mais nervosa nesse mundo do que eu, não. Eu tô te dizendo de verdade, de coração, vai dar certo, faça. Dê entrada, faça lá, faça tudo certinho. Pegou sua habilitação?
vai dirigir, mulher. Vai dirigir, entra no carro, pega a moto, vai lá dar uma voltinha na vizinhança, vai pro ramal, vai pra uma zona rural, faz o que for preciso, mas comece. Se der errado, tente mais uma vez. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Espero ter te ajudado de alguma forma. Deixa o teu Deixa o teu like aqui pra me ajudar. Por favor, compartilhe esse vídeo se você acredita que também pode ajudar outra pessoa. E nós nos vemos aqui neste canal no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.